E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje, vamos desvendar a mente de um cara que, olha, influenciou muita coisa que a gente discute em filosofia e psicologia até hoje. Søren Kierkegaard, o nome do cara. É isso aí. Um dinamarquês que lá no século XIX já estava se debatendo com temas que vieram à base do existencialismo. Pois é. Aí você trouxe um material bem massa sobre ele, diários, obras famosas, tudo. A gente tem uma missão, e tanto hoje, em desvendar as ideias desse cara genial. A gente vai mergulhar de cabeça no pensamento dele e entender como ele desafiou a galera da época e porque ele ainda é tão relevante hoje em dia. Para quem está buscando conhecimento rápido, mas sem perder a profundidade, preparem-se. A gente vai direto ao ponto com exemplos que todo mundo entende e, claro, uma pitada de bom humor para não ficar chato. Bora lá. Manda ver. Que era esse tal de Kierkegaard. Bom, o Søren Kierkegaard foi um pensador dinamarquês, viveu de 1613 a 1655. É considerado um dos pais do existencialismo. Existencialismo. Pesado, hein? Mas ele tinha um jeito único de ver as coisas. Pra ele, a verdade não estava só na razão, na lógica, sabe? Tava na experiência de cada um no mundo, na subjetividade. Tipo, o que vale é como cada um sente e vive as coisas. Isso. Ele explorou temas como nada, angústia ou medo, muito antes dos grandes nomes do existencialismo. Sartre, Heidegger. Esses caras beberam da fonte do Kierkegaard. Falando em Sartre, aquela ideia do ser humano como uma paixão inútil tem a ver com Kierkegaard. Muita coisa que esses caras falaram lá na frente já estava presente na obra do Kierkegaard. Então, ele era um visionário, então. E a vida dele, como era, teve alguma influência no pensamento dele. Olha, ele mesmo descreveu a infância dele como insana. O pai dele era um cara rico, mas muito melancólico, cheio de culpa. Imagina o clima em casa. Que devia ser bem pesado. Pois é. No começo, Kierkegaard tentou estudar teologia para agradar o pai, mas depois largou tudo, virou um bom vivant. Só que, quando o pai morreu, ele voltou a estudar, se formou em filosofia e até ficou noivo. Interessante. E o noivado? Durou só um ano, ele que terminou. E essa fossa toda virou combustível para ele escrever as primeiras obras. A dor de cotovelo às vezes inspira, né? Pelo visto, inspirou bastante. É. Quais foram as obras mais importantes dele? Em 1843, ele publicou 3 livros que fizeram muito sucesso. Ou Isso, ou Aquilo, Temor e Tremor É a repetição. Só sucesso. E não parou por aí, né? Não. Teve Migalhas Filosóficas, O Conceito de Ansiedade, Estágios no Caminho da Vida e Postscriptum, não científico às migalhas filosóficas. E depois que ele morreu, 2 obras continuaram bombando. A Doença até a Morte e Exercício do Cristianismo. Uau, o cara era uma máquina de escrever. Mas e diz uma coisa, por que ele usava tantos pseudônimos? Tinha uns nomes bem diferentes, né? Essa era uma estratégia do Kierkegaard, fazia parte do método dele. Ele queria que as pessoas pensassem por si mesmas, que descobrissem a própria verdade. Os pseudônimos, tipo Victor Eremita, Johannes de Silentio, ajudavam a criar essa provocação. Entendi. Em vez de dar a resposta pronta, ele queria que o leitor chegasse às próprias conclusões. Exatamente. Era como dar um empurrãozinho pra galera pensar com a própria cabeça, sem ficar preso à figura do autor. Ele apresentava diferentes perspectivas usando esses pseudônimos, deixando o leitor livre para escolher o que fazer com aquilo. E ele não queria que as pessoas caíssem na falácia genética, sabe? Vai ser genética? Nome complicado. É basicamente aquela mania de explicar a obra de um cara só pela vida pessoal dele. Ele não queria que reduzissem o trabalho dele, a biografia, entendeu? Faz sentido. E separava a obra do autor. Mas essa tal de subjetividade que você falou era a base da filosofia dele. Com certeza. Kierkegaard é o filósofo da subjetividade. Para ele, o eu de cada um é livre para fazer escolhas e, com isso, se construir. O desespero surge quando a gente não se dá conta dessa liberdade toda. A gente fica perdido, sem saber para onde ir. Mas, peraí, o desespero não é sempre ruim. Olha, ele viu o desespero como algo natural que todo mundo sente em algum momento. No livro A Doença até a Morte, ele fala de vários tipos de desespero. Fala como não saber quem você é, não querer ser você mesmo, querer ser outra pessoa. Nossa, bem profundo isso. Mas ele não viu o desespero só como algo negativo, não. Era também uma oportunidade para a gente se encontrar, se transformar. Então, o desespero pode ser um ponto de partida para a gente descobrir. Exatamente. E aí entra a fé. Para Kierkegaard, a fé cristã está ligada à subjetividade e à aceitação do paradoxo. Paradoxo. Tipo, acreditar em coisas que parecem impossíveis. Isso. Ele dizia que os mistérios do cristianismo não podem ser explicados só pela razão. A gente precisa dar um salto de fé, se entregar ao mistério. Que nem Abraão quase sacrificando o filho, né? Difícil de entender com a lógica. A fé vai além da razão. E essa ênfase na subjetividade colocava Kierkegaard em conflito com outro grande pensador da época. Hegel, o cara da razão pura. Ele mesmo. Kierkegaard criticava o sistema hegeliano, que buscava uma compreensão objetiva e total da realidade.
Ele achava isso impossível porque cada pessoa está presa ao seu ponto de vista, limitada pelo corpo, pela história, pela consciência. Essa crítica dele, aliás, influenciou outros pensadores, como Merleau-Ponty e a fenomenologia da percepção. Então, enquanto Hegel buscava uma verdade universal, Kierkegaard focava na experiência individual. Basicamente isso. E a influência do Kierkegaard não ficou restrita à filosofia, não. Ele impactou a teologia protestante dos séculos 20 e 21. Sério? Como assim? Teólogos como Martin Buber, com o livro Eu e Tu, Rudolf Bultmann, que defendia a desmitologização da Bíblia, e Paul Tillich, com o conceito de ser, todos eles foram influenciados pelo Kierkegaard. Caramba. E você falou dos diários dele, tem alguma frase de lá que você acha marcante? Ah, tem várias. Uma que eu gosto muito é: preciso encontrar uma verdade que seja verdadeira pra mim. Já mostra a busca dele pela autenticidade, né? Ele também criticava quem só repetia as coisas sem entender, tipo criança na escola. Super atual essa crítica, hein? Tem gente que só repete o que ouve por aí. Total. E ele tinha reflexões incríveis sobre a fé. Ele escreveu que Deus cria do nada, mas também faz santos de pecadores, mostrando o poder da transformação. Ele via o amor e o conhecimento como formas de lembrança, usou a história do fio de Ariadne para falar do amor como guia na vida. Nossa, que metáforas bonitas. Né? Ele batia muito na tecla da importância do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Ele via a ironia como algo que limita a subjetividade, mas que ao mesmo tempo ajuda a gerar a verdade. E ele criticava o mundo da época dele que ele achava superficial, sem paixão. Parece que algumas coisas não mudam, né? Pois é. Ele falava do absurdo de pedir liberdades que a gente nem usa, da gente correr tanto atrás do prazer que acaba não aproveitando, do arrependimento que vem depois das grandes decisões. Reflexões atemporais, né? Totalmente. Ele questionava a gente querer que a vontade de Deus seja igual à nossa, sendo que a gente também quer que ele seja todo-poderoso. Ele via o sofrimento como um professor e a paciência como algo fundamental na vida. Ele comparava a justiça humana com a divina, que ele achava que fazia o culpado se entregar. Que Deus severo. Mas ele também falava da misericórdia divina. Ele alertava sobre o perigo de não tomar decisões e tentar enganar a Deus. Ele criticava a superficialidade da época dele, onde as ideias eram tratadas como mercadoria barata e onde os preguiçosos podiam se dar bem. Uma crítica ao sistema, né? Sim. Ele também observava que os poetas falavam muito de amor, mas quase ninguém falava de fé. Ele achava que a ética, as regras sociais, não eram suficientes, precisava ter algo mais profundo. Ele se sentia sozinho no mundo, mesmo estando cercado de gente, e tinha medo do futuro. Que ele nunca se sentiu assim, né? É normal. Ele também falou da dificuldade de perdoar os inimigos, da consciência que já nasce com a gente e da ansiedade como a tontura da liberdade. Ele ligava a ansiedade ao nada, ao vazio. Ele falava da importância da gente se apropriar do que lê, de internalizar o conhecimento e do perigo de perder capacidade de tomar decisões. Ele via a morte como um lembrete do que realmente importa e defendia a igualdade entre homem e mulher. Que cara moderno. Tal. Ele achava que se apaixonar era algo tão intenso quanto um encontro religioso e que ler um livro ruim com paixão podia ser mais proveitoso do que ler um bom sem prestar atenção. Ele via o filho como um espelho para os pais e acreditava que se entender na própria existência era um princípio básico do cristianismo. Ele também reconhecia a dificuldade de saber se a gente não faz algo por falta de vontade ou por incapacidade. E lamentava que as pessoas preferissem ser enganadas a aprender com a vida. Triste isso, né? Ele criticava as tentativas superficiais de igualdade e dizia que a verdadeira igualdade vinha do divino. Ele alertava para a gente não racionalizar demais a fé e não confundir os próprios sentimentos com revelações divinas. Ele dizia que era melhor agir do que ficar só pensando e que a fé enxerga melhor no escuro. Ele também criticava o excesso de entusiasmo sem sabedoria e as formas de controle disfarçadas de liberdade. O remorso sempre bate na última hora, ele dizia. Forte, né? Sim. Para ele, a verdadeira coragem era ter medo de Deus e ser responsável pelos próprios atos. Ele definia a pureza de coração como a busca por um único objetivo: ser consciente da responsabilidade eterna diante de Deus. Ele via que o amor impulsivo podia levar ao desespero, que Deus esqueceu o pecado seria o contrário de criar. Ele explorava a dualidade do amor e da justiça, que podem ser severos e misericordiosos ao mesmo tempo. Nossa, quanta coisa. E ele era um cara complexo. Ele usava a imagem do lírio e do passarinho para ensinar a obedecer e não servir a dois senhores. Ele escreveu sobre a diferença entre um gênio e um apóstolo, dizendo que a autoridade dos apóstolos vinha direto de Deus e que os milagres eram questão de fé. Ele defendia que o contrário do pecado era fé, não a virtude. Para ele, Deus se fez homem por amor,
para mostrar o que é ser humano. E o maior perigo era a gente perder sem perceber. Faz sentido. Ele via Cristo como o consolador perfeito e a oração do cobrador de impostos, Deus tem piedade de mim, pecador, como um modelo para chegar na comunhão. Ele acreditava que a autoacusação era uma forma de buscar perdão e que a história da mulher pecadora ensinava a focar no essencial e reconhecer que a gente não merece o perdão. Mensagem poderosa, né? Com certeza. Ele acreditava que a verdade estava com a minoria, que ela era uma armadilha que capturava quem a buscava. Ele usava a imagem de uma mancha branca no horizonte, sinal de tempestade, para falar da sua posição na cristandade. Ele via a exigência de ser cristão sendo levado ao extremo e o chamado de Cristo na hora do pecado. Para ele, o cristianismo parecia loucura porque era algo absoluto e incomparável com o mundo finito. A fé é um mistério. Ele explorava a ideia da gente se ofender com Cristo em vez de acreditar nele. Ele rezava para ser guiado à verdade, longe das distrações. Ele chegou a pensar que, no fundo, todo mundo era cristão. Um segredo que podia ser revelado se alguém simplesmente confessasse Cristo em público. Ele via a piedade como algo feminino e a tristeza pelo pecado como caminho para reconhecer a necessidade do perdão. Ele se perguntava se seria mais fácil acreditar no sacrifício de Cristo hoje do que na época em que aconteceu. Ele dedicou toda a obra dele a alguém que ele não revelou e via escrita como uma releitura do cristianismo sem intermediários. Ele imaginou se a igualdade entre as pessoas seria a falta de esperança de ser amado. Ele ligava o perdão ao amor. Quem é perdoado de pouco, ama pouco. Ele via Cristo como refúgio para os pecadores. Ele dizia que a gente não consegue esconder os próprios pecados e que o verdadeiro pregador é a voz da consciência. Ele falava da importância de viver com as ideias cristãs para falar com verdade. E ele via a própria obra como um convite à reflexão. Sem autoridade, buscando influenciar pelas ideias, não pela imposição da verdade. Cristo é o caminho. Essa era a mensagem final dele. Simples e profunda. Realmente fascinante como Kierkegaard, lá no século XIX, já está pensando em coisas tão profundas, né? Essa busca por uma verdade pessoal, essa ideia da subjetividade, tudo isso faz muito sentido hoje em dia, num mundo cheio de informações e pontos de vista diferentes. É verdade. E a gente espera que esse mergulho tenha te inspirado a pensar sobre essas questões, a buscar sua própria verdade, a dar o seu salto de fé, seja lá o que isso signifique para você. E como o Kierkegaard nos lembrou, algumas coisas a gente talvez nunca entenda completamente. Mas o legal é se aventurar nessas questões, se confrontar com os paradoxos da vida. E é aí que está o aprendizado. Exato. E aí eu te pergunto, o que te intriga nessa busca pela verdade pessoal num mundo tão incerto? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para a nossa audiência. Valeu por mergulhar com a gente nesse universo do Kierkegaard. Esperamos que tenha te inspirado a continuar explorando e questionando. Até a próxima. Até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.